Se você pode, quiser já pode. Eu acho que existe essa condição de você usar o transporte como indutor de desenvolvimento urbano. Na verdade, isso é usado já no mundo inteiro, no Brasil, desde o século XIX. As ferrovias foram grandes indutores de desenvolvimento urbano, só que o que houve é que nós perdemos a mão de fazer isso. As cidades perderam o controle, elas se tornaram muito grandes, complexas, a administração pública difícil e ao longo dos anos se perdeu. O sistema de transporte em si ele não vai alterar a condição do entorno se isso não for um processo, como você disse, que envolva inclusive a mudança do zoneamento, uma série de atividades que vão garantir o desenvolvimento daquela região, mas o sistema de transporte pode ser sim um indutor. E a ferramenta para isso é o plano do diretor, a nova lei de ocupação, coordenada com mobilidade para dentro de regiões da cidade que se escolhe, que se quer desenvolver de uma forma diferente que ela vem se desenvolvendo. É importante ter a leitura do porquê aquela região ainda não se desenvolveu e quais são as ferramentas necessárias que se precisa para que ela passe a se desenvolver de uma outra forma. Campinas, isso está no diagnóstico do diretor, é uma cidade extremamente espraiada, de baixas densidades. São poucos lugares nessa cidade que tem uma densidade populacional, uma densidade habitacional maior que 300 habitantes por hectare. Pouquíssimos lugares. E esses lugares eles estão, em geral, desconectados dos grandes eixos. Eles estão próximos, mas desconectados, e não estão nos eixos, apesar dos eixos terem potencial, como se observou. O próprio eixo do BRT tem um potencial, mas que não se realizou ainda. Então, isso é importante a gente fazer essa leitura da cidade, a leitura de quais ferramentas a gente precisa para induzir esse desenvolvimento e coordenar isso com ações planejadas de investimento público em infraestrutura, em equipamentos, porque também sem demanda o sistema não sobrevive, ele precisa da demanda. Mas é um outro ponto que eu acho que tem que ser deixado muito claro, que quando a gente fala de tecnologias mais caras, como são as tecnologias ferroviárias, a tarifa não sustenta nem o investimento e nem o custeio. É preciso ter aporte de recurso. Esse aporte, quanto menor for, melhor é para os cofres públicos. Então, precisa ter um sistema equilibrado. Mas em nenhum lugar do mundo a tarifa isolada suporta um sistema sobre trilhos. Mas o ônibus também não está bancando. Em boa parte não. Aqui em Campinas, sim. Também já depende de aporte. Aqui em Campinas também já depende de aporte para poder sustentar o sistema sobre pneus. Mas no Brasil como um todo ainda não é a maioria. Mas em cidades maiores, como São Paulo, Campinas, isso já é uma necessidade. E o sistema sobre trilhos também depende disso numa proporção ainda maior. Desculpa, uma coisa que eu esqueci de falar. Muito se fala da diferença do custo do BRT em função ao VLT, principalmente porque o poder público não investe no ônibus. Vai investir no leito, vai investir nas estações, ou em parte disso, porque às vezes quem também vai pagar o ônibus, a companhia, vai também investir uma parte nisso daí, uma parte da publicidade, etc. E quando é o VLT, é o poder público que vai pagar o trem, não é o empresário que vai pagar, como o empresário paga o ônibus. Então, isso existe uma defasagem do custo. Na hora que essas coisas puserem na mesma conta, porque na verdade quem está pagando aquele ônibus vai ser o usuário que vai estar pagando a passagem da mesma maneira. Porque aquilo vai ser comprado com o dinheiro que o empresário está ganhando. Então, nós temos que equilibrar isso. Por isso é importante todos os mecanismos do plano diretor de se poder o fundo urbano bancar isso. Você vai fazer o prédio, tá bom, você vai pagar tanto, aquele dinheiro vai ser usado, por exemplo, na linha do VLT, na linha do BRT, ou na linha de metrô, etc. Aí é que está a importância de todo esse trabalho, da maneira como ele está indo hoje, de uma maneira que nunca foi. Em cima de uma base cadastral, de uma base da cidade que nós nunca tivemos, que agora a gente tem. Criar os fundamentos para fazer essa coordenação entre o potencial de geração de recurso que existe
nesse desenvolvimento urbanístico, desenvolvimento urbano, e coordenar isso com investimento público, inclusive em transporte, esse talvez seja o grande público que a gente pode dar em Campinas, porque ninguém conseguiu fazer ainda isso de fato no Brasil. Todos os sistemas, todas as PPPs que estão aí, o governo do Estado tem feito várias PPPs, houve a tentativa, mas até pela organização que existe do Estado brasileiro, da divisão das atribuições de Estado e município, não se conseguiu fazer isso através do governo do Estado. Então, os projetos de PPP que foram conduzidos na área de transporte agora, inclusive está em consulta pública a concessão patrocinada da linha 5 e da linha 15 do metrô de São Paulo. Os editais estão lá disponíveis no site da Secretaria. Elas são com aporte de recurso público e não consegue trazer para o investimento do metrô esse benefício que o metrô gera, por exemplo. E isso seria fundamental para garantir que você pudesse avançar com a rede. Um dos fatos que levou a linha 4 do metrô de São Paulo a ter atingir sua capacidade muito antes do previsto foi o fato da rede não conseguir crescer na velocidade que ela estava planejada. E essa dificuldade em fazer a rede ser implantada, ela vem da falta de recursos. Se nós conseguirmos uma ferramenta que permita que o benefício gerado pelo potencial do desenvolvimento urbanístico possa ser revertido em investimento público, isso vai ser um grande salto na capacidade de investimento e de desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. Assim, ninguém ainda conseguiu fazer isso de fato no Brasil. E nós estamos aqui com a obrigação de tentar superar essa barreira. Fidelis. André, gostei muito de suas colocações. Nós já tivemos a oportunidade até de trocar algumas informações há uns tempos atrás. O que me parece fundamental, inclusive a presença do secretário de Planejamento, focando no modal VLT, é que nas apresentações da CEPLAN até agora, inclusive na última, no plano diretor consta o VLT simplesmente como uma informação bem genérica. Olha, nós vamos estudar um VLT, papapá. Muito bem, válido. O que me preocupa é que toda a estruturação do plano diretor e da lei de desocupação está galgado fundamentalmente e sua linha de espinha dorsal é sobre os eixos estruturantes. Bom, pensar em eixos estruturantes, você tem um conceito total de um plano de mobilidade do município, é difícil. E minha preocupação é nesse seguinte sentido, se a espinha dorsal é um plano de mobilidade, eu estou aplicando um modal no qual eu vou inserir uma lei de uso-ocupação, quer dizer, uma demanda, uma densidade, tudo está implicitamente ligado a essa sobreposição de conhecimento, que nós não temos até então. Né? Então essa é a minha colocação, que realmente esse acasalamento de correr em paralelo das duas secretarias é fundamental. Não sei se já está um pouco tarde, em função de que o nosso time até julho é muito pequeno, mas é imprescindível no meu modo de ver. Esse é um ponto. E outra colocação um pouco mais pontual, nós já discutimos isso há uns tempos atrás, é o eixo Viracopos, via Santos Dumont. Além de arquiteto, eu utilizo muito esse eixo e realmente é um dos grandes gargalos de Campinas. E o que me inculca, às vezes eu pego, quando você tem um congestionamento, há 2 a 3 ruas para trás, eu tenho a linha férrea do antigo leito da Sorocabana. E eu fico imaginando, numa distância reta, centro de Campinas, aeroporto. Então eu vejo algumas colocações de acesso ao aeroporto, vindo ali por trás, pela Dunlop, dando a volta ali por trás, que vocês conhecem bem, e me inculca dizendo que se a gente tem uma linha reta, é uma alternativa fantástica em termos de uma cravação de como um eixo desse modal. Né? E a grande preocupação não é só o eixo, mas sim as interfaces e a duplicidade de modais onde eles se interagem. Né? Então, essas duas colocações que eu gostaria de fazer. O estudo dessas alternativas ele é complexo, por isso que a gente precisa ter muita base de dados consistente e ampla e precisa ter o apoio de ferramentas computacionais para simular essas situações, para ver o resultado. Quer dizer, se
visto aqui mais qual o resultado, uma praia mais para cá, mais para lá, como faço essa divisão. O leito da Sorocabana no eixo de Viracopos, ele ainda é remanescente em vários pontos, mas ele não é tão reto assim e tem uma série de interferências. Ele foi descaracterizado, foi sobreposto em vários trechos, mas ele ainda é possível de ser usado. Nós temos ali nessa opção da ligação Viracopos-Centro, pelo menos 8 traçados possíveis e composições de traçados que permitem essa chegada, essa ligação entre Viracopos-Centro, dos quais esse leito é uma delas. Estamos reunindo os elementos. Hoje o estudo está um pouco mais lento. Esse prazo realmente ele dá um fôlego maior para que possa ser feito melhor esse alinhamento. É um processo de desenvolvimento contínuo, quer dizer, à medida que a Secretaria de Planejamento avança com as propostas, com as ideias do plano diretor, houve uma mudança no corte do que seria feito entre o plano diretor e a luz, as definições que dependiam de uma avaliação maior dessa interação com o plano de mobilidade, com o plano viário, ficaram mais para a luz, mais adiante. Agora, nesse novo cronograma, talvez isso possa ser melhor redistribuído, mas a ideia é trabalhar assim, isso tem sido trabalhado em conjunto, porque esse alinhamento ele precisa ser feito. Há trechos, há seções desses 12 vetores que não tem muito o que mudar, eles são consolidados, mas há outros que têm opções sim, tem vários outros que têm possibilidades aí que vai depender dessa análise mais profunda que vem agora na próxima etapa, que é a etapa de propostas que deve estar ocorrendo aí entre fevereiro e maio do ano que vem, dentro do nosso plano. E isso vai continuar em pleno alinhamento aqui com a equipe da Secretaria de Planejamento. E volto a dizer, a gente tem trabalhado numa coordenação intensa. Em algumas semanas nós chegamos a ter 2 e 3 reuniões semanais aqui, que ficaram o dia inteiro internado nessa sala, trabalhando em conjunto, que é algo que nunca ocorreu antes. Isso é muito bom. E apesar das dificuldades da limitação de recursos, a gente tem conseguido avançar bastante. Mas o tempo ele é cruel, porque o relógio não para. E a gente tem que correr bastante para conseguir dar conta de tudo que ainda tem que ser feito nesse prazo que nós temos. Quer dizer que não existe um traçado que o plano de mobilidade centro-aeroporto ainda definido? Não, ainda não. Fechado ainda não. Existem pelo menos 8 possibilidades já levantadas, agora sendo levantadas com os dados de demanda, de levantamento topográfico, etc. Agora a gente conta aqui com perfilamento a laser, que dá uma precisão muito grande no perfil do traçado, e isso para nós dá muito mais segurança para trabalhar. Não é oneroso. Consegue desenvolver aquilo que eu falei no início. Hoje a gente conta com uma quantidade de informações na base de dados que nós nunca sonhamos em contar há 10 anos atrás. Não tinha nada disso. Nem 5. Né? Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade muito bem para fazer um trabalho preciso, um trabalho de... Nem o modal para ver, o corpo está fechado. Esse estudo ele vai definir exatamente isso, os traçados e o modal, que pode ser LT, pode ser BLT, pode ser, enfim, pode ser até um outro trilho possível desse estudo. Então não daria o time para você cravar isso no plano diretor? Não, no plano diretor ainda não, mas vai ser, agora com esse novo calendário, talvez alguma coisa já possa ser cravada no plano diretor. Mas ele não teria que ter sido feito junto já? Eu não entendo como é que anda separado. Se não, vem sendo tudo é para a feito. mesma cidade. Não, mas São planos específicos, né? Assim como tem inclusive a lei assim determina, né? Existe uma lei federal, a lei 12.587, que define que você tem que elaborar um plano de mobilidade específico, assim como tem para o plano de Planos setoriais, são os planos setoriais. São obrigações, Aliás, isso era previsto uma até lei no recente estatuto. que obriga a você incluir o plano de mobilidade urbana no plano diretor. Num prazo de 5 anos, todos os municípios vão ter que fazer isso. Todos os municípios. ainda bem, né? Porque você faz o plano diretor e não tem mobilidade. Vamos seguir a ordem, Vamos. depois a gente... Agora, Márcio Fidelis, está... Não, só uma colocação que tem um pouco mais a ver com o plano diretor. Esse espaço de 10 anos, fica claro, né, quando a gente fala, puxa, não dá para cravar agora. Então, é importante, como São Paulo fez, cravar no plano diretor realmente um monitoramento e uma reavaliação do plano, não esperar os 10 anos, né?
Então eu acho fundamental, fugindo até um pouco a parte de mobilidade da sua área, mas até planejamento, que fosse gravado realmente que o plano diretor fosse revisto no espaço menor do que o previsto. Né? Ele pode ser, assim como o nosso também, eles têm a mesma estrutura, o mesmo perfil, está baseado no que prescreve o Estatuto das Cidades. E 10 anos é o limite para você rever, você pode fazer em menos, assim como tem uma confusão que a gente tem visto aí em cidades, que não é que o horizonte final do plano é de 10 anos, você rever ele a cada 10 anos, você tem que pensar a cidade no horizonte maior. Você tem que pensar a cidade no futuro e estabelecer esse patamar para avaliar as Durante diretrizes. o tempo, você vai fazer estudos específicos para adaptar o próprio plano diretor à realidade da cidade, porque ela pode mudar muito. Então, você tem que estar sempre estudando e sempre mudando, sempre acompanhando, para que você não tenha esse período muito grande, para depois você ter que ter grandes transformações. A gestão é constante. A gestão é constante. Você tem que monitorar. Então você tem que ter um pessoal exclusivamente da Secretaria para fazer esse monitoramento, que foge do dia a dia da Secretaria. Entendeu? Então você prepara a Secretaria para que 10 anos ela já está, as consequências e os estudos, eles vão vir do ano a ano, do dia a dia, sem esperar esse tempo absurdo. Então você tem que ter um acompanhamento do pessoal para acompanhar isso daí. E precisa ser multidisciplinar também, né? Porque você também tem que fazer a mesma coisa. Você tem que ir lá com o termômetro e medir isso. Você tem que chegar num plano que te permita avaliar, tenha metas claras dentro do objetivo, metas para você avaliar, não só no período decenal, mas quinquenal e anual, quer dizer, no período intermediário, ou até alinhar isso com os planos plurianuais, que você conseguir estabelecer metas para poder avaliar, quer dizer, precisa atingir, não atingir, por que não atingir? Temos que rever o nosso plano antes dos 10 anos, porque mudou o perfil de desenvolvimento econômico do Brasil, que é algo que está fora da governabilidade das cidades, muda completamente a capacidade que você tem de investimento. Você tem que rever o plano. Márcio. A questão dos modais é uma questão de matriz, né? Quer dizer, se aposta em alguma coisa e aquilo começa a ser desenvolvido, se está vendo que não é bom, como é o caso do transporte via caminhões, ônibus que você tem que evoluir, mas existe toda uma estrutura montada e que fica difícil, né, você mudar essas matrizes, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: plano é uma visão de futuro, né? Plano diretor é uma visão de 20, 30, talvez um pouco mais. E me lembro lá em 2006, quando eu coordenei o atual plano diretor, o plano que está em vigência, quando a gente começava a discutir modal de transporte, quando você chegava no metrô, não, metrô nós não queremos conversar agora porque existe uma escala, né? Isso é uma hierarquia e nós temos que respeitar isso. Campinas está muito aquém, metrô nós não vamos falar agora. Existia uma intenção lá em 2006 que você fizesse, gravasse no plano diretor as possibilidades do metrô, até pelas reservas que existiam de espaço ferroviários em Campinas, dos leitos ferroviários. Isso nós conseguimos preservar no plano, mas de lá para cá, quer dizer, já foram cedidas algumas áreas que hoje você não pode contar mais. E a minha pergunta é a seguinte, quer dizer, a INDEC continua com essa ideia ou não? Ou nós vamos ter uma visão de 20, 30 anos ou um pouco mais e vamos lá ter um traçado, né, possível de um metrô ligando o norte, sul, leste e oeste da cidade? Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que precisa ter. Precisa. Eu queria saber qual que é a opinião dos técnicos da INDEC, representado por você, com relação a isso. Quer dizer, vamos já pensar nisso? Vocês vão propor isso para o Rover instituir no plano diretor ou por enquanto ainda não? Temos trabalhado com esses 12 produtores de demanda.
O horizonte, tudo indica, ainda não está fechado a projeção de dados. Nós estamos trabalhando com um horizonte de 25 anos até 2040. Esse é o horizonte que nós estamos trabalhando dentro do plano. E nesse processo, nesse horizonte, a partir de dados já apurados do IBGE e do SEAD, Campinas não vai atingir, isso não é um demérito, pelo contrário, isso demandas da ordem de 40, 50 mil passageiros hora sentido. Isso significaria que nós teríamos uma cidade de 10 milhões de habitantes. Campinas nunca vai ter 10 milhões de habitantes. Isso não é mal, isso é bom. Cidades acima de 2 milhões de habitantes começam a ter grandes problemas de governabilidade, de soluções urbanas, que o recurso é sempre insuficiente. Mas o nome metrô ele pode ser usado para vários patamares tecnológicos de tecnologia metroferroviária. O João Verde lembrou bem aqui o caso do metrô do Porto, que tem esse nome de metrô, mas na verdade ele é um VLT. Um VLT que faz o atravessamento da região central da cidade em subterrâneo, com características parecidas com o que a gente está acostumado de metrô. Mas um desenho com um equipamento como, por exemplo, o metrô de São Paulo, que é desenhado para demandas acima de 50 mil passageiros hora sentido, esse tipo de equipamento nós não temos a dimensão, não vamos ter, porque não vai haver uma dimensão de cidade. Isso não é ruim, mas o que não significa que nós não podemos pensar para a cidade um sistema que seja baseado em tecnologia metroferroviária adequado à sua demanda, que é uma demanda de média alta capacidade, da ordem de 25, 30 mil passageiros, no sentido nesse horizonte de 30 anos, de 25, 30 anos. E isso é o que está sendo trabalhado no nosso plano, no nosso plano diário, com a mobilidade, em conjunto com a Secretaria de Planejamento para o plano diretor. Então existe sim essas possibilidades, mas adequado à demanda da cidade. Que nós não vamos aqui falar que nós precisamos gastar 100 milhões de dólares para dimensionar um sistema de acima de 50 mil passageiros hora sentido, quando a nossa demanda vai chegar a 25, 30 mil, mas não significa que não possa ser um sistema metroferroviário sobre trilhos adequado a essa demanda. Isso é possível. A questão, na verdade, são as reservas de lei que é para o projeto exatamente ficar barato. Né? Porque à medida que não se faz isso, nos propõe alguma iniciativa com uma visão de longo prazo, esses espaços vão ser utilizados. Né? E aí depois isso vai ficar muito caro, porque vai ter que ser subterrâneo. Né? Então a minha colocação é nesse sentido. E não vai fugir de nós analisarmos já a necessidade de pensar para daqui 20 ou 30 anos alguns atravessamentos em subterrâneo, porque já existem áreas consolidadas, os centros expandidos da cidade já é consolidado. E é o momento de estarmos pensando também nessas possibilidades, nesse horizonte, em que momento nós vamos atacar isso. Mas, na medida de que é possível prever áreas, também é bem mais salutar do que pensar em desapropriar no futuro ou usar a tecnologia construtiva mais cara. Agradecer aqui a sua presença, acho que é muito bacana você conhece bem do tema, mas eu queria dizer assim, pegando o gancho um pouquinho mais comum, que assim, a mudança de tecnologia e planejamento, na verdade, e essa participação assim, parece que é uma coisa nova, né, que a gente está aprendendo a fazer, porque é muito recente a questão da sociedade participar do planejamento, né? E muito mais ainda da escolha da tecnologia. Eles estavam falando que a mudança tecnológica aqui em Campinas já foi uma cidade movida a trilhos. Né? Aqui a gente tinha um sistema de bondes que cortava a cidade inteira, né? Claro que a cidade era menor do que é, mas se o processo fosse continuado, seria, né? E a gente tinha tecnologia, não só isso, a gente tinha tecnologia, a gente tinha a mão de obra que trabalhava nisso, que a gente foi perdendo com isso, e que pode ser resgatado, né, num processo de implantação de um sistema sobre trilhos, né, ou de um outro sistema que não seja só sobre pneus e a combustível, porque a gente está tratando de uma questão do transporte, mas tem outras demandas também que pressionam a cidade, que é essa questão do combustível em si, né, da poluição,
A gente precisa pensar numa cidade para daqui 20, 30 anos que tenha menos carro na rua, que tenha menos emissão de combustível, né, de gases, né, na atmosfera, que seja movido a um outro sistema elétrico, né, abastecido por solar. As tecnologias hoje existem para isso. A gente tem que, né, poder escolher uma tecnologia para daqui 10, 20, 30 anos numa cidade diferente. Eu acho que é o momento mesmo da gente pensar não só nessa questão, o que é mais barato para implantar imediatamente, mas o que vai ser mais sustentável no futuro, né? Para não ter que, novamente no futuro, ter que mudar de tecnologia, ter que fazer outras mudanças, né? Eu queria te perguntar, na verdade, assim, sobre essa ideia do VLT ligando o centro Viracopos, se está contemplado dentro desse roteiro, desse itinerário, e isso é uma coisa que, inclusive, que a gente devia pensar para o plano diretor, essa questão da reserva de áreas, preservar as nossas linhas férreas, isso é essencial, porque daqui a pouco estão construindo em cima das linhas, e aí não adianta mais pensar em trem, porque não tem mais espaço mesmo. Mas assim, se a perimetral do VLT não poderia continuar sendo VLT, porque eu tenho ouvido falar de que parece que vão passar asfalto em cima para virar uma perimetral do BRT. E se essa perimetral não poderia continuar sendo VLT para que no futuro fosse uma ligação, até porque aquela é uma ligação para o centro das regiões mais periféricas da cidade, para o centro da cidade, que liga inclusive com as linhas férreas que estão lá, aquela linha da Guanabara, que poderia até ser estendida para outros lugares da cidade, né? Se fosse usar aquela área lá. Se isso é possível de ser, se isso está sendo pensado dentro desse projeto, né? A outra coisa é sobre essa tecnologia eu tenho visto e estudado, existem outras tecnologias de VLT ou de sistemas de transporte que não são subterrâneos, mas são aéreos. Esse sistema aéreo, que já existe modelos aí, inclusive com 100 anos na Alemanha, São Paulo fez. são possíveis, são mais baratos, porque eles não demandam de área, né, de desapropriação, porque você pode colocar passando por cima das coisas. É o caso de Porto Alegre, do aeroporto ao centro. São Paulo, na zona leste da França. Se isso está sendo também... usa muito pouco, né? O aeroporto até a estação do Nicolau, É pouquinho, é pouquinho. E pouco usado também, viu? É pouco usado porque... porque lógico, não está Você concluiu? Posso comentar? Ainda tem mais. Então, só para continuar, terminar aqui, daí você fala numa lição. Essas linhas de financiamento assim, que a gente está pensando do transporte, a tarifa, o cálculo que vocês fazem hoje, a questão do financiamento do sistema, é a partir do uso que se tem hoje do ônibus, ou já pensando numa migração do carro para o transporte, ou só pensando nesses eixos de adensamento, pensando nesses eixos de adensamento, mas já pensando na diminuição do volume de veículos e esse sujeito migrando para o sistema de transporte público, né? E como seria, porque hoje parece que o debate mesmo é como que se financia, se cria imposto para financiar, se cria cobrança de tarifa dentro de contribuição dentro do sistema mesmo de quem se aproveita dessa margem do leito para exploração comercial e tal. Como é que seria, se existe alguma ideia de financiamento nesse sentido? É isso, acho que a gente tem que pensar mesmo nisso, como que a gente poderia, aproveitando esse tempinho que ainda falta para a realização do plano diretor, o que a gente poderia colocar para preservar ou para proteger um futuro projeto de mobilidade urbana que contemplasse o BRT, né? Aproveitar, devido ao adiantado da hora, tem só a Tereza como inscrita. Mas a minha é muito rápida, eu posso perguntar já, se o Conselho de Transporte está participando dessa discussão. Eles estão com uma ação contra a INDEC ou o Barreiro, não sei bem. Está com a doutora Cristiana isso. Até tem a cópia também, posso mandar para todo mundo.
Inclusive, ela dá apoio que não há participação, que não está tendo conversa, enfim. Eu li essa ação, mas não me lembro direito. Eu queria saber se eles estão participando. A minha, sua pergunta, a minha deve ser a última, né? Fecha? É. Que vai exatamente nessa linha aí. Fui eu que perguntei, viu? A questão da participação, né? No dia 19, se não me engano, teve um evento, né, na Salão Vermelho, da apresentação, 19 de outubro, né, da apresentação do plano diretor, e o secretário Barreiro estava lá. Não, foi naqueles 4 dias, final de outubro, início de novembro. E o secretário Barreiro estava lá e eu questionei ele, mais uma vez, sobre a questão da participação da população no plano de mobilidade urbana, né? que por definição de lei federal passa pelas mesmas exigências do plano diretor. Participação, controle social, etc. E está sendo feita a 4 paredes na ENDEC. Eu participei em 2014, dia 29 de setembro de 2014, de um evento na universidade que é lá do lado da ENDEC, organizado pelo Ministério da Cidade, que se chamava Plano de Mobilidade para Campinas. Foi aberto pelo secretário Pupo, pelo secretário Barreiro e pelo Rogério Menezes. E fechado. Nesse dia, final de setembro de 2014, estou pensando aqui, é 14 mesmo, não é 15, o secretário Barreiro disse que no final... Não, nós estamos 16, né? Foi 2015, desculpe. 2015, tem um ano. Tem um ano. O secretário Barreiro disse que até dezembro de 2015 o plano de mobilidade urbana estaria pronto. E eu questionei, bom, como assim, né? Se não começamos nem a dialogar e tal. Nós estamos em dezembro de 2016 e a gente ainda não teve a oportunidade de participar, né? Esse documento aqui eu vou te dar uma cópia, ele é endereçado para o secretário Barreiro também, acabei de dar uma para o Rover, foi protocolado hoje, se puder levar. Cobra mais uma vez essa questão da participação e do controle social no plano de mobilidade, né? Então a questão é, juntando essas duas vertentes, né, do plano diretor considerando o plano de mobilidade urbana como a espinha dorsal para ele se desenvolver e essa necessidade do interrelacionamento. Como que a gente agora para frente vai conseguir desenvolver essa coisa junto, né? Essa é a minha questão para a ENDEC ou para a secretaria. Eu não sei bem como é que funciona isso, ainda não consegui entender o que é empresa, o que é secretaria, o secretário é o dono da empresa, enfim. Como que a gente vai conseguir agora com o Rover aqui, é um desafio grande para você, trazer o secretário Barreiro para o diálogo, né? Esse é um desafio muito grande. Mas ele não dialoga, ele fala, ele diz, ele não infelizmente.